Olá, leitores, bem-vindos ao canal Leitura Lise. Hoje a gente vai conversar sobre um dos meus livros favoritos da vida, um dos mais bem escritos que eu já li na vida, porém também um dos mais terríveis que eu já li, que é o Lolita, do Vladimir Nabokov. Esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 1955 por uma editora francesa bastante corajosa, até eu diria, porque ele foi bastante recusado em várias outras editoras por tratar de uma temática tenebrosa, horrenda, que é a pedofilia. E quem narra essa história é o próprio pedófilo. Sim, o livro é escrito em primeira pessoa. Temos aqui um professor de meia-idade chamado de Humbert Humbert, que é um pedófilo confesso. E inclusive você já tem um nome dele, né? Aquela questão do duplo, né? Humbert Humbert. É um personagem que vai falar mesmo tudo que ele sente, tudo que ele pensa. É um homem culto que tem desejos sexuais por garotinhas, isso mesmo, por meninas até mesmo menores de 10 anos, as quais ele vai chamar de ninfetas. Sim, porque ele vai dizer que não são todas as crianças pelas quais ele sente atração sexual, mas sim algumas crianças que ele considera criaturas, até mesmo místicas, bastante erotizadas, as quais ele vai denominar de ninfetas. Ele narra um episódio da vida dele aqui no início do livro bastante traumático, um amor na juventude, quando ele também era jovem, né? E ele não chegou a consumar, a ter uma relação sexual com a sua namorada da época, porque ela acabou falecendo de uma doença ali da época, e isso mexeu muito com ele. Então eu não sei se essa foi uma tentativa dele de tentar justificar, né, esses seus desejos sexuais, que são aberrações. A gente percebe aqui na narrativa do Humbert Humbert é que ele sabe que ele é um doente, ele sabe que ele é um criminoso, porém ele tenta se justificar, mas não meio que pedindo desculpas, nem para você mudar a sua opinião ou pensamento em relação a ele. Ele escreve como que sendo um desabafo, é como se ele tivesse torturas psicológicas tão intensas, né? Viver, estar na pele dele é tão ruim, né? É uma tortura tão grande que aí ele descreve, né, com sutilezas de detalhe todos os pensamentos, todas as formas de desejo que ele tem, muito embora não seja um livro de obscenidades, né? As partes mais eróticas elas ficam de certa forma ali implícitas. Mas ele constantemente, ele sabe que está sendo julgado, né, aos olhos do leitor, tanto que ele se refere ao leitor como membros do júri, senhoras e senhores membros do júri. E ele vai dizendo tudo que ele sente, principalmente a sua história com Lolita. Acontece que em certo momento da carreira acadêmica, da carreira profissional do Humbert, ele precisa fazer uma viagem e acaba se hospedando na casa de uma mulher, a senhora Hayes. E a senhora Hayes automaticamente já fica encantada por aquele homem charmoso, culto, né? E eles acabam tendo um tipo de um flerte, uma relação, um caso. Só que o Humbert não gosta de mulheres da idade dele, mulheres maduras, né? Então você tem até aqui cenas no momento da intimidade do casal em que ele pede para ela realizar algumas fantasias, como se ela fosse uma menininha. Então são coisas bem grotescas mesmo. E ele vai contando tudo. Então ele já pensa em ir embora, quando a coisa tá ficando um pouco séria entre eles, ele quer logo ir embora, até que ele vê a filha da senhora Hayes, que é a Dolores, que é a Lolita. E ele vê a Lolita brincando, né, bem infantil, ela tinha 12 anos aqui no livro, e ele fica encantado com aquela menina. Ele começa a desenvolver uma obsessão por ela, que no primeiro momento ele tenta repreender, porque sim, ele tem consciência que aquilo é mal, que é terrível ele ter esse tipo de desejo. Então ele tenta reprimir, porém ele não consegue, é mais forte do que ele. E ele fala como se Lolita estivesse seduzindo ele. Só que a gente vê que Lolita, na verdade, muitas das vezes
parece mesmo que ela é maliciosa, mas a gente tem que sempre estar entendendo que quem está narrando o livro é um pedófilo, então ele vai ver erotização, erotismo, né, em atos simples, em atos banais de uma criança, de uma menina. Então Lolita, na verdade, era uma grande vítima, uma vítima de Humbert Humbert. Para completar, ele casa com a senhora Reise só para ficar perto da filha, só para ficar perto de Lolita. Só que num determinado ponto da história, a senhora Reise descobre esses desejos ocultos que o Humbert nutre pela filha, fica desesperada, sai na rua e sofre um acidente e que ela morre. E quem fica com a tutela de Lolita? Humbert Humbert. E daí que os dois, Humbert e Lolita, viajam de carro por vários locais dos Estados Unidos, passando por vários hotéis. E ele, evidente, né, apresentando Lolita como sua filha. E aí ele vai contando, né, as suas aventuras, né, digamos assim, com Lolita aí nessa viagem, todos os percalços que vão acontecendo. Porque Lolita é uma criança, então ela tem atitudes infantis, né? Então você vê ele, um homem, lidando como uma figura, assim, digamos, como um pai, ao mesmo tempo um amante. Então é realmente algo medonho, chega a ser assustador. E Lolita, ela tem relações sexuais com Humbert Humbert, mas ela é abusada, né? Ela é menor, ela tem 12 anos, então muito embora não seja... no livro não demonstra que ela está sendo estuprada, violentada, né? Tem algumas cenas que são bem pesadas e bem brutais, né? E a gente sabe que sim, Humbert Humbert é um criminoso, é um monstro, e ele está apenas narrando, tentando se livrar desses, talvez, esses demônios que ocupam o cérebro dele, os desejos dele, através aí da escrita de Lolita. É um livro bastante perturbador, mas eu nunca li nada igual. Gente, é escrito de uma maneira impecável. Eu não tenho nem mais tanta coisa para falar sobre esse livro. Eu acho que é uma obra-prima da literatura universal, de fato, muito embora seja um livro horrível. Eu acredito que em muitos cursos esse deva ser leitura talvez não obrigatória, mas recomendável, como a psicologia, por exemplo, né? Acredito que os psicólogos deveriam ler esse livro também, até mesmo para dar a entender, parece que a gente está entendendo, não é impossível entender, mas parece que a gente está tentando ter um olhar mais piedoso para Humbert Humbert, sabe? O que é terrível, a gente fica num paradoxo. Será que a gente deve mesmo olhar para ele com piedade? Ele está se justificando de uma maneira tão honesta, sabe? Ele está sofrendo, né? Por ser isso, ele sofre por ser um pedófilo. E isso é notório, é claro na escrita dele. E aparentemente ele ama de fato a Lolita, tanto que tem uma reviravolta no final do livro que aparentemente Lolita cresce, né? Então parece que realmente ele amava a Lolita, mas ele na verdade era um completo doente, né? Mental, a verdade é essa. Mas fica aquele questionamento: será que dá pra gente suspender um pouco o juízo moral para apreciar uma obra impecavelmente bem escrita? É uma dúvida muito complexa e eu não tenho nem resposta para ela, mas de fato, gente, esse livro é espetacular. E eu tenho uma crítica para fazer com relação ao filme. O filme eu assisti, é um filme bacana, né? Do Kubrick, um filme de 1998, Lolita. Mas o que eu senti, eu acho que o filme ele romantiza muito essa história da pedofilia, né? Apesar da Lolita no filme ela ser mais velha, né? Do que a Lolita do livro. Mas mesmo assim é uma menor e eu acho que o filme ele romantiza muito isso, sabe? É um tipo de relacionamento que não dá pra ter uma empatia, né? Então talvez a todo momento Humbert realmente demonstre que é um esforço em vão. E ele sabe disso. E por isso também essa tortura toda que ele sente. Porque ele é muito torturado por si próprio, né? Ele é o seu próprio carrasco, né? Ele é escravo, digamos, desses impulsos, desses desejos incontroláveis. Então, aparentemente,
parece que ele, apesar de se justificar, de tentar esclarecer, como se fosse uma consulta ali, né, digamos, com um terapeuta. Então ele tá como se nós fôssemos terapeutas ou realmente jurados, né? Estamos lá julgando ele. E vai ver, no fundo, ele sabe que não tem como termos empatia ou compreendermos essa patologia que ele traz, né? Então, aqui falei de Lolita pra vocês porque sim, é um dos livros mais bem escritos que eu já li na minha vida e inspirou muitas outras adaptações cinematográficas, outras obras literárias também, né? Aquela ideia do homem mais velho com uma mulher bem mais jovem, né? Não necessariamente uma pedofilia, mas você vê muita essa questão do romance mais Lolita em diversas obras pós o livro do Nabokov, né? Mas é uma obra bastante polêmica, que eu não indico para todos, pois pode conter gatilhos, mas é de fato espetacularmente bem escrita. É de chocar, é de impressionar como você consegue se manter vidrada lendo tudo que um pedófilo escreveu, né? Da primeira à última página sem conseguir largar o livro. É de impressionar mesmo, é um livro perturbador, é um livro terrível que me despertou sentimentos angustiantes terríveis, mas eu acho que a literatura é isso, né? Ela serve para despertar emoções, sejam elas boas, sejam elas ruins, mas algo que mexe com a nossa emoção. Eu acho que a literatura, mais do que qualquer outra forma de mídia, ela é capaz de provocar isso nos leitores, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!